Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Vamos ler um pouquinho sobre dar graças. Os homens hoje são ingratos. Irmão, que nós não sejamos ingratos. Pedro falou isso várias vezes nas mensagens dele. Nós murmuramos demais. Que tal começar a agradecer a Deus? A Bíblia fala em 2 Tessalonicenses capítulo 5, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Pela lógica, não tem nada que dar graça, tem que reclamar mesmo. Mas em tudo dai graças. Eu já contei para vocês a história no passado, de ir para o aeroporto, tinha que pegar um voo para a Bolívia. Já estava saindo de casa meio atrasado. E daí, chega um irmão para pedir comunhão. Eu disse, irmão, não posso, tem que ir para o aeroporto atrasado já. Não, pelo amor de Deus. O irmão começou a chorar. Começou a chorar. Tá aí, eu entrei lá e ele me segurou uns 40 minutos. Eu ia chegar atrasado para o aeroporto. Acabou os 40 minutos de comunhão, orei com ele e tudo, ele foi embora feliz. Peguei o carro e eu reclamei no caminho. Ó Senhor Jesus, está atrasado. Ó Senhor, estou atrasado. Mas Deus falou, não reclame, agradeça. Ó, obrigado Senhor. Pelo menos a gente orou com esse irmão e assim por diante. Daí cheguei na Marginal Tietê, começou a chover. E o congestionamento ficou, então houve congestionamento. O trânsito não se movia. Daí lá para frente um pouquinho eu ouvi lá, tum tum, tum tum. Parei o carro no acostamento, tinha furado o pneu. Na chuva, eu vestido para a viagem, já atrasado para ir ao aeroporto, ia perder o avião. Daí eu saí e olhei o pneu furado. Daí eu falei para Deus, Deus, você tem um senso de humor muito grande. Um senso de humor. Eu dava vontade de pegar e dar pontapé naquele pneu lá. O que está acontecendo? Tudo por causa daquele irmão. Pá! Não, naquele momento eu disse, obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Daí eu peguei um macaco, troquei o pneu e fui para o aeroporto. Quando eu cheguei lá, pela lógica não iria embarcar, mas pela fé ainda fui ao balcão. E para minha surpresa, ainda estava aberto o check-in. Daí me informaram que por causa da chuva, todos os voos se atrasaram. E eu fiz o check-in e ainda viajei. Em tudo dai graças. Não reclamem. Não reclamem. Vocês todos já conhecem aquela história de um cara que reclamava que não tinha dinheiro para comprar um sapato novo. O sapato dele está muito velho, reclamava, até que andando viu um homem sem pé. Sem pé. Daí ele parou de reclamar. Obrigado Senhor, não tenho um sapato novo, mas ainda tenho meus 2 pés. Vamos agradecer o Senhor. Agradecer o Senhor. Então aqui, os incrédulos não dão graças. Então vamos lá, Mateus 5,45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Toda manhã, Deus envia o sol, e às vezes faz chover. Não importa se você é justo ou injusto, se você é bom ou mal, Deus é bondoso. Vamos agradecer a Deus por isso. Atos 14, 15, 17 nós já lemos. Agora 1 Timóteo 6, 17. 1 Timóteo 6, 17. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, porque pode desaparecer de uma hora para outra, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento, para o nosso desfrute. Tendo comida para comer, agasalho, tendo um teto, vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Não reclame da comida. Jovens, não reclame da comida. Ô mãe, filé mignon de novo? Por favor, jovens. Por favor, jovens. Ou picanha de novo? Não reclamem. Procurem ver aquelas imagens das crianças africanas sem comida, sugando o seio da mãe, seio seco, sem leite já.
Leiam sobre as crianças lá do Haiti que fazem bolachas de barro para matar a fome. Comem barro, bolachas para fingir que é bolacha para comer. Não desperdicem comida. Ponha no prato que você pode comer. Nunca jogue a comida no lixo. Se você não sabe se a comida é boa, põe um pouquinho e prove, para não ter que jogar fora. Vamos apreciar o que Deus nos dá. Isso, irmãos, é fator de bênção para Deus. Estamos falando de ofertas. Agradeça ao Senhor o que você tem. Procure gerenciar bem o dinheiro que Deus te deu. Se você for encontrado um bom gerente, Deus vai te dar mais. Mas se você desperdiçar o seu dinheiro, Deus só vai te dar o pão. Deus não vai te dar semente mais. Mas se Deus te der semente e você semear, Deus vai te dar mais semente para você semear mais. Sejam espertos. Deus está testando a gente. Se Deus der semente para você semear e você come a semente, Deus te dá uma bênção especial naquele mês. Você ganhou 3 mil reais a mais do que normalmente. Você tem que ficar esperto. Nessa não caio, ó Senhor, já sei. Você me deu isso aqui para eu semear. Se você não for esperto, você vai comprar aquele TV de plasma que você sempre quis. Deus vai dizer, eu testei você e você comeu a minha semente. No mês que vem não vai ter mais. Mas se você semear, Deus vai te dar mais ainda. Eu falo isso de experiência pessoal. Irmãos, eu não posso dizer para vocês quanta bênção recebi do Senhor por ter semeado. Poderia contar história após história. Louvado seja o Senhor. Sejam espertos, irmãos. Não desperdicem. E Tiago 1,17. Tiago 1,17, nós já lemos, mas vamos ler de novo. É um versículo só. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Vamos ser agradecidos ao Senhor. Voltemos para Romanos 1,20, aqui fala, claramente se reconhecem, claramente se percebem, desde o princípio do mundo. Nós estamos no versículo 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos. Nulos quer dizer o quê? Vazios, vãos, na sua cabeça, fúteis, insensatos, como em Efésios 4,17. Efésios 4,17 fala o quê? Efésios 4,17 fala, isto portanto digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade, no vazio, na futilidade, na insensatez dos seus próprios pensamentos. É cabeça oca. Não sejamos cabeças ocas. Futilidade, insensatez, vaidade, vazio aqui na cabeça. Não vamos ser nulos em nossos próprios raciocínios, porque se for assim, o nosso coração insensato vai ficar escuro e a luz vai desaparecer. Versículo 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Essas pessoas se acham sábias, inteligentes, conhecem tudo, mas é loucura para Deus. 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, Deus é invisível, Deus é incorruptível. Deus falou no seu primeiro mandamento que nós não devemos ter ídolos. Não devemos fazer imagem de escultura. E todas as religiões fazem imagem de escultura. Substituíram Deus por imagens. Imagem de homem corruptível, como de aves, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Você pode ver todas as religiões pagãs, e até mesmo hoje, no catolicismo, no espiritismo, um monte de coisas. Nas religiões afro, tudo tem imagem. Isso, irmãos, é idolatria. Abandonaram a Deus.
Jeremias 2,11 diz: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia meu povo trocou a sua glória, letra maiúscula, por aquilo que é de nenhum proveito. Então o homem hoje mudou a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Queridos irmãos, eu quero falar algo aqui, porque frequentemente irmãos nos procuram. Irmão, tenho pesadelos em casa, não consigo dormir, tenho pesadelos, eu vejo vultos. O meu filho não consegue dormir, dá pontapé, bate a cabeça na parede de noite e grita e chora. A primeira pergunta que a gente faz para esses irmãos, é quase 100% dos casos é certo. A gente pergunta: tem alguma imagem na sua casa? Tem algum crucifixo? Tem algum livro, alguma camiseta com dragão, ou com dizeres estranhos, ou com a cruz invertida? Daí as pessoas respondem, procuram, a maioria das vezes tem. Eu comprei uma camiseta. Uma vez, alguns cooperadores foram na casa de um irmão, dormir lá, tudo, dar conferência. Daí, de noite, no quarto ao lado, o filho do irmão, do casal, dava pontapés e gritava de noite. Daí de manhã, os pais pediram desculpa. Falei, ele faz isso frequentemente. Daí os irmãos falaram, tem coisa no quarto dele. Eu estou falando isso por causa da idolatria, irmãos. Eu vou dar a dica daqui a pouco. Foram lá procurar, não encontraram nada. Não tinha imagem, não tinha nada. Daí sentaram na cama dele e tudo. Daí o irmão teve assim, um sentimento de levantar o travesseiro. Quando levantou, viu que o lençol todo estava escrito, estava do lado ali do lençol, tudo com a imagem de São Jorge e o dragão. Aí mostrou para a mãe falou, pelo amor de Deus, eu fui na feira, comprei o lençol, nem vi que tinha isso aí. Jogaram o lençol fora, a capa do travesseiro fora, e acabaram os pesadelos. Outro filho, também em outro lugar, também mesma coisa. Daí quando foram no quarto, daí ficou evidente, tinha um pôster enorme, de um roqueiro, heavy metal. Com aqueles olhos diabólicos, escuros, tudo, com aquela roupa negra. A Bíblia diz o que, irmãos? A Bíblia, vamos ler, Apocalipse 9:20. Deus quer salvar o homem da idolatria. Eu vou explicar por que a idolatria é perigosa. Nós não temos ídolos, mas muitas vezes nós escondemos ídolos sem querer. Eu não estou falando só ídolo de gostar de fazer certa coisa, não estou falando isso, estou falando ídolos de verdade, sem querer. Apocalipse 9:20. E é isso que o inimigo quer fazer, infiltrar essas coisas em nossas casas, através de ideologias, através de filmes, através de livros, através de objetos que a gente inconscientemente, por não termos consciência disso, não termos a sensibilidade disso, e muitas vezes através dos nossos filhos e jovens, que nunca os ensinamos sobre isso, eles introduzem essas coisas na nossa casa, e abrem as portas para os demônios. 9:20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Isso vai durar até o tempo de Apocalipse. A humanidade está indo por aí. E se nós não tomarmos cuidado, se infiltra na igreja. Vamos ler agora 1 Coríntios 8:4. 1 Coríntios é o livro que trata desses assuntos da idolatria. Era um problema sério na igreja em Corinto. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. O ídolo em si não é nada, aquela estátua não é nada. Eu gosto muito de comer cachorro quente.
Então uma vez eu descobri que os pãezinhos de cachorro quente, aquelas bisnaguinhas, os melhores que eu já comi, eram fabricados pelos espíritas. Daí os irmãos falando, vou comprar mais. Irmão, se for assim, você não vai comprar mais nada. Você vai morrer de fome. O ídolo em si não é nada. O fato de um espírita fabricar isso não quer dizer nada. Tudo é santificado pela oração. O que influencia é o seu coração. Então vamos ler agora 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Aquela comida que é sacrificada ao ídolo é alguma coisa? Não, não é nada não. Ou que o próprio ídolo tem alguma coisa? Tem algum valor? Não tem valor nenhum. Quando morava em Sumaré, eu tinha um programa de rádio, uma vez por semana, a gente ia lá. Irmãos, do lado ali, tinha a imagem, em cima, Maria, tudo. A gente continua liberando a palavra de Deus sem problema nenhum, porque aquele ídolo não é nada para nós. Nós temos o Espírito. É quando as pessoas começam a ter uma veneração, uma admiração por aquilo, que é aí que entra a influência dos demônios. Olha só, versículo 20. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que a sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Aqui, irmãos, Paulo nos abre uma janela para ilustrar algo. O demônio em si não é nada. Mas quando alguém sacrifica para o ídolo não é nada. Aquele ídolo, aquela estátua não é nada. Mas quando alguém sacrifica para aquela estátua, aquele ídolo, está sacrificando para o demônio que está atrás daquele ídolo. Então isso que eu quero dizer para vocês. Atrás de cada ídolo tem um demônio. Quando acende velas, tem um demônio atrás. Quando as pessoas vão lá fazer o sinal da cruz diante de uma imagem, tem um demônio atrás. Tem a influência dos demônios. E os demônios também curam. Também curam. Não é Deus que cura. É para enganar as pessoas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a influência que isso tem sobre os santos. Raramente nós temos essa oportunidade para falar isso para os irmãos. Nós temos entre nós irmãos com espírito forte. Mesmo que haja em casa um prato chinês, um jogo de prato chinês com dragão em cima, porque os pratos chineses são com dragão. O irmão Dong, quando eu era bem criança, eu me lembro claramente, ele foi convidado na casa de um irmão e serviram comida nos pratos com dragões. O irmão Dong falou, e eu me lembrei disso, irmãos, é bom não usar esses pratos. Quebre esses pratos, para não dar espaço para o inimigo. O dragão é símbolo do inimigo. As coisas chinesas estão cheias de dragão. Irmãos, não comprem tudo que é chinês. Eles fazem negócio da China, você não. Muitas vezes vão vender coisa de dragão para você, coisa de idolatria. Não comprem camiseta com letras chinesas, palavras chinesas, sem saber o que está escrito. Pode ser uma coisa da idolatria. Uma vez a minha mãe estava andando lá aqui no Brasil, de carro ali, daí passou um rapaz com uma camiseta aí, chinês, andando assim, pá, com a letra chinesa. Minha mãe morreu de rir, deu gargalhadas. Eu disse, o que foi, mãe? Sabe o que está escrito na camiseta dele? O rei do torresmo. Esse chinês põe uma coisa que não tem sentido nenhum, e põe lá e o pessoal brasileiro compra e fica tudo lá. O rei do torresmo. Mas tem pessoas sensíveis, e quando é visita na casa desses irmãos, encontra objetos, e quando jogam fora esses objetos, seja um lençol, seja uma camiseta, seja um crucifixo, uma correntinha que a avó deixou, está no fundo do baú, tem influência. Tem irmãos que não têm influência, eles são fortes, o espírito deles está blindado, mas tem irmãos, a maioria dos irmãos tem sensibilidade, e começa a ter sonho de noite, pesadelo e assim por diante. Isso chama fazer limpeza, isso chama limpar o passado. Tem irmãos que eram espíritas antes, e tem aquelas roupas do espiritismo ainda guardado no guarda-roupa, não usa mais, está lá. E isso abre portas para o inimigo. Tatuagens abrem porta para o inimigo. A Bíblia fala claramente que é uma prática demoníaca
marcar o corpo. Dá para remover a tatuagem. Dói um pouco, mas com laser dá para remover. Nós temos que fazer uma limpeza. Hoje o inimigo ataca de todos os lados. Uma vez nós fomos na casa de um casal, num outro país. E daí a irmã, a esposa do irmão responsável, falou, todas as noites, às 3 da manhã, ela acorda com um pesadelo. E ela levanta para orar. O que ela vê? Ela vê uma figura demoníaca aparecendo para ela, acordando ela para ela orar. Acorda para orar, uma figura demoníaca. E estávamos hospedados lá, Roberto Graner, eu e outro irmão. Daí eu falei, irmã, tem alguma coisa nessa casa? Ele falou, Esdras, não tem. Nós sabemos que não deve ter. Nós somos da igreja já há mais de 20 anos, não tem. Daí o irmão que estava conosco, estava hospedado no quarto do filho, falou, irmã, eu vi uma coisa na mesa do seu filho. A irmã falou, o que é? Aquele jogo, aquele baralho com as figuras do Yu-Gi-Oh! Que a Globo exibiu um bom tempo na televisão, aquelas figuras demoníacas. Daí ele trouxe aquele baralho, aquelas cartas, e quando a irmã abriu assim, falou, está aqui ó, o que eu vejo todos os dias. Uma das figuras é que ela via todos os dias. E daí nós tínhamos que viajar. Daí nós falamos para essa irmã e para o marido, tem que queimar, mas não é você que tem que queimar, ele tem que queimar. Daí nós viajamos, depois ela mandou uma mensagem. Eles pegaram o jogo de cartas e falaram que o filho estava com um comportamento muito estranho ultimamente. Daí eles foram para o quintal do fundo, pegaram aquelas cartas, jogaram gasolina em cima, atearam fogo e não pegava fogo. Não pegava fogo. Daí jogaram mais gasolina, tentaram, finalmente pegou fogo. Daí quando pegou fogo, começou a queimar o filho, de repente, o negócio saiu de mim, ele falou. Irmão, não estou contando historietas. Estou falando, irmãos, no tempo do fim, essas influências demoníacas vão aumentar. E nós precisamos nos guardar. Nós temos que limpar as nossas casas, para não dar, especialmente vigiar pelos nossos jovens, adolescentes, que trazem coisas para casa sem nós sabermos. Nós temos que aperfeiçoar os nossos filhos, falar a palavra de Deus para eles, vaciná-los, inoculá-los, imunizá-los. Seguindo adiante, versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Irmãos, isso aqui é a ira do abandono. Pelo fato de o homem ter abandonado a Deus, de maneira consciente, Deus então retirou deles a sua restrição, a sua graça limitadora, e entregou os homens para estarem ao seu próprio destino. E quando o homem fica no seu próprio destino, daí as influências demoníacas e diabólicas entram e tomam controle do homem. Isso é o que está acontecendo no mundo de hoje. Por isso, irmãos, eu quero dizer, urge pregarmos o Evangelho. Precisamos salvar este mundo. Estamos revivendo os tempos de Noé. Estamos revivendo os tempos de Sodoma e Gomorra. Por isso que a Bíblia fala, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim serão os dias do tempo do fim. Assim será na vinda do Filho do Homem. Deus entregou tais homens. Tome nota desse versículo, nós não vamos ter tempo para ler. Leiam Salmo 81, versículos 11 a 12. Leiam Provérbio 1, versículos 23 a 31. E leiam Oséias 4, 17. Essas 3 passagens mostram que quando um homem escolhe conscientemente abandonar a Deus, Deus entrega esses homens ao seu próprio destino. Daí que acontece? Quando o homem fica a seu próprio destino, toda espécie de degradação, de corrupção humana entra. Daí o ser humano começa a desonrar o seu corpo entre si, homens com homens e mulheres com mulheres. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira,
Verdade aqui, irmão, significa realidade. Mentira é falsidade. O mundo hoje é totalmente falso. Não acreditem nas propagandas, no que prometem. É falsidade. É tudo ideologia. Não tem realidade. O único que é real é Cristo. Só na igreja temos a realidade. Até mesmo hoje, desculpe falar assim, irmãos, em várias igrejas cristãs, o que existe não é a realidade. São os ismos, o misticismo, a superstição, o gnosticismo. Tem certos ares de idolatria, o algodão ungido, a caneta ungida, o sal, a arruda. Coisas supersticiosas. O homem depende mais de objetos. Na sociedade norte-americana, as elites culturais, as celebridades não creem em Deus, mas creem nos duendes, nos gnomos. Existe hoje o culto a anjos. Culto a anjos. Anjo isso, anjo aquilo, anjo da guarda aqui, anjo da guarda lá, mas não creem em Deus. Isso é o que está entrando hoje. Cuidado com as ideologias. Jovens que estão nas universidades, cuidado com as ideologias. Cuidado com as filosofias. Isso faz balançar a sua fé. Se você não tem um firme fundamento da palavra de Deus, a sua fé vai balançar. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, o lesbianismo. Está aqui, irmãos. A Bíblia é atualíssima. A Bíblia já previu. Hoje, mulher casa com mulher. E a coisa mais aceita. As pessoas, celebridades, são casadas com mulheres, mulheres com mulheres. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, em vez de casar com mulher, o homem casar com mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Essa punição são as enfermidades. O AIDS é um deles, é uma dessas enfermidades. Hoje, homem casando com homem, especialmente em Hollywood, isso é moda, mulher com mulher, homem com homem. Âncoras de noticiários. Em São Paulo, fico no hotel, esperando os irmãos me pegar para a conferência lá em São Paulo. Quando espero lá, vejo homens com mãos dadas cruzando a rua. Nós estamos vivendo hoje o clima de Sodoma e Gomorra. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, vamos ser contaminados. O que o olho vê frequentemente, irmãos, se torna algo normal. E para os nossos jovens, muitas vezes, se nós não os educarmos, não os instruirmos, ensinarmos, para eles vai ser a coisa mais natural. Graças ao Senhor pela conferência de adolescentes e jovens, que está revertendo, irmãos, a tendência. Porque nas primeiras enquetes que nós fizemos, ficamos assustados. Como para um bom percentual de adolescentes, o homossexualismo é a coisa mais natural. Mas agora já está mudando. Porque foram vacinados com a palavra de Deus. Nós precisamos da vacina da palavra de Deus. Eu quero dar uma pequena orientação, irmão. Eu sei que o tempo está passando, mas eu preciso dar essa orientação com relação ao homossexualismo. Mais e mais nossas reuniões, se nós abrirmos, pregarmos o evangelho, podem aparecer pessoas homossexuais. Como nós tratamos pessoas homossexuais? Da mesma maneira que nós tratamos um assaltante, da mesma maneira como tratamos um ladrão, da mesma maneira que tratamos uma pessoa em adultério, uma pessoa fornicária. Todo pecador precisa da salvação de Deus. Um assassino não é um pecador melhor que um pecador homossexual. Nós temos a tendência hoje de separar os homossexuais numa classe separada. Não, se você ler 1 Coríntios capítulo 6, Efésios capítulo 5, e Gálatas capítulo 5, você vai ver, todas estão na mesma categoria, e ainda estão na mesma categoria que os maledicentes. Você fala mal dos irmãos, você fala mal da liderança, você fala mal da igreja. Para Deus é a mesma coisa que ser um homossexual, que ser um assaltante, que ser um homicida.
É a mesma coisa. Não vão herdar o reino de Deus. Não façamos acepção de pessoas. Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. 1 Coríntios 6 no final fala: tais fostes alguns de vós. Ou seja, a libertação. Uma pessoa que é alcoólatra, a libertação. Uma pessoa que é dependente químico, a libertação. Uma pessoa que é fornicária, a libertação. E uma pessoa que é homossexual, a libertação. Graças ao Senhor pelo aconselhamento que temos hoje na igreja, pelo SASE. Nesta conferência teve vários aconselhamentos, e nós queremos rogar às lideranças das igrejas, pelo menos 1 ou 2 irmãos ou irmãs em cada igreja tem que se especializar em aconselhamento. E vamos dar cursos através do Instituto, cursos de aconselhamento à distância, para nós aprendermos. Há uma necessidade hoje. Agora, uma pessoa que é assaltante entra no nossa reunião, ele se dá conta que precisa receber Jesus, nós recebemos ele, mas ele não pode assaltar ninguém no local, não. Uma pessoa que é ladrão, ele sente que ele é cleptomaníaco, ele precisa de libertação, ele vem para a reunião, mas não deve roubar ninguém. Uma pessoa que é homossexual, ele tem direito de ouvir o evangelho, mas quando ele entrar no local, pode até vir o par, sentado junto, mas tem que se comportar na reunião. Não pode dar sinais nenhum de que eles são um casal homossexual. Tem que estar lá para ouvir a palavra de Deus. Essa ordem nós precisamos ter na igreja, nas reuniões, mas nós temos que amar aquelas pessoas, os filhos dos irmãos, mesmo os irmãos adultos, que decidiram contar para os irmãos, sair do armário, contar para os irmãos, que tem essa fraqueza, que tem esse conflito de identidade sexual. Nós temos que ajudar esses irmãos, recebê-los, acolhê-los, não condená-los. Assim como nós ajudamos o irmão que caiu em adultério e se arrepende, assim como nós ajudamos o irmão que defraudou outro irmão e se arrependeu, nós temos que ajudar todos os irmãos na igreja que se arrependem e querem ajuda. Nós não podemos excluir ninguém, só Deus pode fazer isso. Eu espero que tenha sido claro, o tempo é pouco, os princípios que nós devemos ter na igreja, de acolhimento, de ajuda às pessoas. Mas se a pessoa vem e abertamente deixa sinais, os dois, casal homossexual, seja homem ou mulher, fica lá fazendo gestos, intimidades, publicamente, aí nós não aceitamos, nós pedimos para retirar do local. Os irmãos entenderam? Mas se eles se comportarem para ouvir a palavra de Deus, para receberem libertação, são bem-vindos. Nós tratamos todas as classes de pecadores de maneira igual, sem distinção. Damos a oportunidade para todo mundo receber o evangelho, para receber o poder de Deus, para serem salvos, para serem libertos. Versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Não é Deus que faz isso, Deus simplesmente os abandonou, tirou a restrição e deixou esses homens à própria vontade. Daí começa a praticar coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade. Queridos irmãos, essas coisas não é só deles não. Algumas dessas coisas são praticadas no nosso meio, que somos irmãos. Possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores. Existe calúnia na igreja, sim. Existe inveja na igreja. Existe contenda na igreja. Aborrecido de Deus. Deus detesta essas coisas. Insolentes, soberbos, presunçosos, arrogantes, inventores de males. Hoje, irmãos, o mundo está inventando coisa a cada dia. Cada dia é uma coisa maligna que é inventada. Desobedientes aos pais. Jovens, adolescentes, desobedientes aos pais. Você é desobediente aos pais? Se você está nessa onda aí.
Cuidado. Começa por aí. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, o justo requisito do juízo de Deus, sabendo que Deus condena essas coisas, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. É isso que existe na mídia hoje, nos noticiários, entre as celebridades, na entrega do Oscar. Entrega do Oscar, pessoas fazem elogio, apologia dos homossexuais, do casamento do mesmo sexo, porque se eles não fizerem isso, eles vão ser boicotados, ninguém mais vai assistir o filme deles. Então eles têm que elogiar, para todo mundo aplaudir. Eles sabem que Deus condena essas coisas, mas ainda assim aprovam. Ninguém mais vive pela consciência. Irmãos, vamos manter a nossa consciência sensível. Vamos cuidar da nossa consciência. A consciência é a porta do Espírito. O Espírito tem 3 partes: consciência, comunhão e intuição. Ó Senhor Jesus.